Satoru Gojo, sem sombra de dúvidas, é um dos personagens mais queridos da nova geração de animes, e logicamente, sua morte estremeceu o cenário virtual dos otakus. Com centenas de milhares de fãs pelo mundo todo, o Sensei Jujutsu Kaisen até hoje tem fãs esperando pelo seu retorno triunfante. E um dos motivos do inconformismo dos fãs de Jujutsu sobre a morte do Gojo são as lacunas de sua morte. Então, para sanar de uma vez essa dúvida, vamos dizer exatamente o que aconteceu com o Gojo segundos antes de sua morte. Bem, tecnicamente, a morte do Gojo não foi explicada no capítulo em que aconteceu. Os acontecimentos de sua morte foram off-cena e o que vimos foi o resultado. Posteriormente, nos foi dito qual golpe de Sukuna matou o Gojo, mas ainda ficou uma lacuna enorme sobre como se deu a morte, como Sukuna liberou esse corte. O que aconteceu, por que o Gojo ficou parado? Ele realmente ficou parado? No capítulo atual, nos foi revelado uma informação muito importante que nos faz finalmente fazer o percurso até a morte do nosso sensei bonitão. Primeiro, o Gojo foi partido ao meio pelo corte que corta o mundo, um corte criado a partir das informações obtidas na adaptação do Mahoraga. Basicamente, o Mahoraga entendeu que o Mugen estica um espaço finito, fazendo com que os golpes nunca atinjam o alvo. Existe uma forma prática de explicar. Imagine que o Gojo é um desenho no meio de uma tela, e o Mugen é o espaço entre o Gojo e a borda da tela, que seria o Sukuna. O Sukuna percebeu, através da adaptação do Mahoraga, que ele nunca alcançaria o meio da tela. Então, ele decidiu cortar toda a tela ao meio, e assim tudo que estaria dentro da tela, no caso, tanto o Gojo quanto o Mugen, seria cortado junto. Meio que o Sukuna cortou a própria dimensão onde o Gojo estava, sendo protegido pelo Mugen. E isso está claro, a explicação sobre o corte que corta o mundo já é fato vencido. Porém, tem algumas coisas que não se encaixam aqui. Primeiro, é que uma técnica capaz de cortar tudo teria que acumular uma quantidade massiva de energia amaldiçoada. E mesmo que o Gojo seja arrogante, ele não ficaria parado esperando esse golpe chegar assim do nada. Até mesmo porque, com os 6 olhos, o Gojo consegue entender as propriedades de uma técnica basicamente só de vê-la. Segundo ponto, é que na luta do Sukuna contra o Yuta e o Itadori, vimos que o Sukuna teve muita dificuldade em soltar o corte que corta o mundo, porque ele teve que fazer o selo de mão, além do cântico, e acumular uma energia amaldiçoada suficiente para poder lançar o corte. O terceiro ponto é que o Sukuna tinha acabado de levar um vazio roxo imensurável na cara. Após o Sukuna receber esse golpe, ele estava sem a metade do rosto e sem uma das mãos, e mesmo assim, no frame seguinte, o Sukuna apareceu com o Gojo morto à sua frente. Como isso aconteceu? Bem, o capítulo 255 meio que nos deu uma resposta sobre esse assunto. Segundo as informações do capítulo, o Sukuna, na luta contra o Gojo, fez um voto vinculativo, assim conseguindo liberar o corte que corta o mundo, basicamente sem fazer nenhum movimento. O voto vinculativo é a habilidade de fazer pactos com outra pessoa ou consigo mesmo. Por exemplo, o Kento Nanami tem um voto vinculativo chamado Hora Extra. Durante o seu tempo de trabalho na escola Jujutsu, o Nanami só pode usar 80% de sua energia amaldiçoada. E se ele tiver que fazer hora extra, ele pode ativar o seu voto, que lhe permite utilizar 120% de sua energia amaldiçoada, o que lhe dá um boost de habilidade simplesmente absurdo. Voltando à explicação sobre a morte do Gojo, ainda nos foi explicado no capítulo 255 que agora, na sua forma original, o Sukuna é obrigado a fazer o selo de mão, ressoar o cântico e direcionar o corte com uma de suas mãos para poder liberar o corte que corta o mundo. Ou seja, para resumir a história, aqui basicamente o GG Akutami nos diz que o Sukuna venceu através do roteiro malevolente. Se voltarmos um pouco na luta entre o Sukuna e o Gojo, o Sukuna afirma que se ele tomar mais um vazio roxo, mesmo sendo apenas um vazio roxo 100%, seria mortal para ele. E ele recebe um vazio roxo, fica bem debilitado, mesmo assim ele tem todo o poder para, através de um voto vinculante, liberar uma técnica absurda que foi o corte que corta o mundo. Ou seja, à beira da morte, o Sukuna ainda tem capacidade de fazer um voto que salvou ele, e não só salvou, mas matou com a porrada só a única ameaça que tinha à sua frente, que era o Gojo. Bem, segundo o capítulo 255, a única coisa que o Sukuna agora é forçado a fazer, graças ao pacto que ele fez consigo mesmo para matar o Gojo, é que ele tem que obrigatoriamente usar o selo, que é um selo semelhante ao que ele usa para ativar o Santuário Malevolente, ressoar os cânticos e direcionar o corte, uma espécie de ritual que deu uma pequena nerfada no tempo de conjuração do corte que corta o mundo. É basicamente isso que ele tem que fazer. Ou seja, basicamente ele fez um voto consigo mesmo para que toda vez que ele fosse liberar o corte novamente, ele tivesse que fazer esse pequeno ritual de fazer o selo de mão, liberar o cântico e direcionar o corte.
Se for isso, ele não consegue fazer. Em troca disso, ele pôde liberar o primeiro corte, que basicamente era o mais importante, que era contra o Gojo, sem fazer nada, sem nem se mexer. E só pra deixar uma coisa clara aqui, se você é um fã do Sukuna, eu não estou expressando a minha opinião. Eu estou falando sobre fatos contidos no próprio mangá. E se você tiver qualquer dúvida, você pode pesquisar os dados que eu falei aqui no vídeo, tá? Vou deixar os capítulos citados na descrição. E no mais, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tudo de melhor pra vocês. E até mais.